aí, você tem dificuldade com o presente perfeito? Acha complicado de se utilizá-lo? Eu vou explicar hoje como você pode utilizá-lo muito bem e sem dificuldade alguma. Bom, na verdade, existem 4 formas de se utilizar o presente perfeito e eu só vou falar de uma delas neste vídeo. E nos vídeos seguintes, a gente pode falar de outras formas para não ficar complicado. Nós não temos o presente perfeito em português, nós só temos em inglês e talvez algum outro idioma. Nós, quando temos que falar do passado, utilizamos o passado simples. Quando nós temos que falar do presente, nós utilizamos o presente. E o presente perfeito está no meio desses dois tempos verbais. Nós utilizamos o presente perfeito para falar, por exemplo, sobre tarefas, coisas que você planejou de fazer. Vamos supor, você vai viajar e você tem coisas que precisam ser feitas. Por exemplo, tirar o seu passaporte, arrumar as malas e assim por diante. Você planeja isso no passado, faz, e aí que entra o presente perfeito, porque foi algo planejado no passado e que está conectado ao nosso presente. Isso teve resultado no presente? Por exemplo, se você diz, Have you packed your suitcase yet? Você já arrumou as malas, você planejou de arrumar as malas e nós temos o resultado disso no presente, então nós usamos o presente perfeito. Uma outra questão seria, vou viajar para fora, preciso de um passaporte, então tenho que ir tirar meu passaporte. Alguém pode te perguntar, um amigo, Have you gotten your passport yet? Você já pegou o seu passaporte? Sim ou não? E aí você tem 2 opções. Você pode falar yes, I have, ou not yet, que no caso seria ainda não. Se você fala ainda não, que no caso é o not yet, quer dizer que você tem a intenção de buscá-lo. Você planejou isso. Então essa situação ainda não está completa. Quando a gente pergunta, Have you gotten your passport yet? Você já pegou o seu passaporte? No momento que nós falamos já, quer dizer o quê? Que você tinha a intenção de fazer isso. Então, por isso, nós usamos a palavra yet, que é muito útil para você poder entender mais o presente perfeito. É mandatório, é compulsório você utilizá-la? Não, você pode também falar Have you gotten your passport? Ou Have you packed your suitcase? E assim por diante. Nós também temos outras palavras que utilizamos no presente perfeito. Uma delas é already. Already seria uma tradução para já, mas que não é usado com frequência no presente perfeito. Por isso que nós temos que tomar cuidado ao utilizá-la. Você tem que utilizar already quando você quer mostrar surpresa. Vamos supor, sua mãe pergunta para você se você já fez a sua lição de casa e você pode falar que já fez, mas você recebeu a lição de casa do seu professor, a tarefa, há 5 minutos atrás. E aí ela pode mostrar surpresa. Você já fez a sua lição de casa? E aí que nós usamos already. Have you done your homework already? Que é aquele espanto. Então, esqueça o uso de already quando for perguntas. Só quando for demonstrar surpresa. Se você utilizar desta maneira para fazer perguntas, como no caso seria para Have you done your homework yet? Você está utilizando o presente perfeito errado. Agora, você pode utilizar already nas respostas. Por exemplo, você vai viajar com seu amigo e você diz a ele You need to pack your suitcase. Você precisa fazer as malas. E ele pode falar I've packed my suitcase already. Eu já arrumei a minha mala, já preparei a minha mala para a viagem. Ou seja, antes mesmo de você falar, já foi completada. Ou se foi feito muito antes do que vocês planejaram. Um dia antes, horas antes e assim por diante. Quando você quer detalhes de quando foi feita essa atividade, você vai utilizar o passado simples. E aí, você sempre vai utilizar o passado. When did you do it? What time did you do it? Quando você fez? A que horas você fez? Realmente, nós usamos o passado simples. E aí fica mais fácil para vocês. Nós também temos a palavra just,
que numa frase seria da seguinte forma: I've just done the dishes. Em outras palavras, traduzindo, eu acabei de lavar a louça. O que seria o acabei? Algo muito recente, há 5 minutos atrás, há 10 minutos atrás. E nós também podemos falar quando você sai e volta para casa. I've just gotten back home. Eu acabei de voltar para casa. E então nós utilizamos just. Agora, qual é a estrutura que eu preciso para usar o presente perfeito? Até agora eu só expliquei o porquê nós utilizamos o presente perfeito e você precisa saber a estrutura. Então vamos dizer, se você vai viajar, você pode falar o seguinte para o seu amigo sobre as malas. Have you packed your suitcase yet? Nós temos have you packed your suitcase yet? E nós temos uma posição padrão. O verbo have, o sujeito you, o verbo no passado particípio, que é o verbo na terceira coluna. Have you packed your suitcase, que é o objeto, e o advérbio, que seria yet. Have you packed your suitcase yet? Nossa, e agora? Como eu posso fazer para outras frases? Muito simples. Você pode utilizar, você tem que mudar o verbo e o objeto. Você pode falar, have you done the dishes yet? Então, nós mudamos o verbo, porque é uma outra atividade, lavar a louça. Lavou a louça e nós temos yet. Have you done the dishes yet? Um outro exemplo, have you done your homework yet? E assim por diante. Nossa, parece ser complicado. Não é. Você precisa do quê? Prática. Praticando numa situação que você tenha que realmente utilizar o presente perfeito, será fácil. Quais são as respostas que eu posso dar? Se a atividade já foi feita, você pode falar yes, I have, que no caso, já lavei a louça. Ou você pode falar not yet. Ou no, I haven't. Outras maneiras nas respostas podem ser, se foi feito antes do esperado, né? Você pode falar I've already done my homework, que no caso é eu já fiz a minha lição de casa, bem antes do que você deveria ter feito. Então, não se preocupe, mãe, já fiz. E você pode utilizar a palavra just. Have you done your homework yet? I've just done my homework. I've just done my homework. Então, nós temos I have just. É depois de have, o verbo no passado particípio e o objeto, né? Que seria my homework. Eu acabei de fazer a minha lição de casa, que não foi há muito tempo atrás. Quando nós utilizamos already, nós temos duas maneiras de utilizar. Você pode falar I've ou I have done my homework already, que pode ser no fim da frase a palavra already, ou ela pode ser depois do verbo have. I have already done my homework. Você só mudou a posição. Posso colocar em outras posições? Não. São as únicas posições possíveis. Você pode, às vezes, cometer um errinho normal. Quando a gente está aprendendo um idioma novo, os erros fazem parte deste processo. Se você não erra, você não está aprendendo. É uma questão de prática. Se você fala tudo perfeito, você não precisa aprender, não é? Você tem que fazer, no caso, exercícios para praticar a estrutura. Isso te ajuda a memorizar, mas o mais importante é a prática falando, tendo situações que você possa utilizar, ok? Espero que vocês tenham gostado deste vídeo, que tenha sido útil e nos vemos numa próxima, mas não se esqueça de se inscrever no canal English with Wagner e me seguir nas mídias sociais como Facebook e Instagram e compartilhar este vídeo com seus amigos. Até a próxima, bye bye!